Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha que coisa incrível, nós estamos falando de prisão, de sermos libertos. Lembra do texto de João capítulo 8, verso 36? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então existe uma liberdade verdadeira. E se existe a verdadeira, é porque existe possivelmente a falsa. Estão comigo? Então a religião, como disse no domingo, ela é uma falsa liberdade. Ela dá a entender a muitas pessoas a respeito de uma doutrinação, de um adestramento, um comportamento provisório que parece ser liberdade, mas na verdade é uma prisão também. E eu nem estou dizendo a respeito da liberdade que o mundo acha que tem. Não é sobre isso agora. Eu estou falando de que muitas pessoas que se dizem filhas de Deus, eu digo que se dizem porque na verdade não tem a revelação plena. Elas são, mas não têm a revelação plena. Receberam o Filho de Deus, mas não têm essa revelação plena e andam como se fossem bastardos, mendigos espirituais. Suas orações são tolas, suas vidas são vazias. Eles estão aqui levantando as mãos, dizendo que amam ao Senhor, mas vivem suas vidas distante dele lá fora. Levantam suas mãos aqui em adoração, mas na segunda-feira vivem vidas ímpias. Eles estão aqui dentro, mas desejando estar lá fora. Então a religião faz isso com a gente. A religião faz isso, ela traz uma falsa liberdade. Mas a Bíblia diz que se pois o Filho, diga Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o conhecimento que a Bíblia diz em Romanos 32, que é conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é o conhecimento da pessoa de Jesus. É o conhecimento da obra de Cristo e o que Cristo fez. Então basicamente a cruz não é apenas um símbolo. A cruz não é apenas um divisor de águas. A cruz é a nossa base, é o fundamento. Paulo diz: eu não tenho do que me orgulhar a não ser na cruz de Jesus. É a única coisa que eu posso me orgulhar. E aqui nesse texto então Paulo está falando que ele é um prisioneiro do Senhor. Eu sou um prisioneiro no Senhor. E eu acho incrível, o apóstolo Paulo, até a gente estava falando ontem na célula, que Paulo, preso, escrevia sobre liberdade. Ele estava preso, literalmente, nos grilhões, atrás das grades, escrevendo a carta aos Coríntios a respeito de liberdade. O que Paulo estava querendo dizer é que a liberdade genuína e verdadeira não é algo físico. A liberdade é mente, a liberdade é entendimento, a liberdade é revelação. Porque se entendermos isso, todo o cenário pode ser alterado pela fé. Diga fé. Eu não sei, como hoje disse o Gaspar aqui, como entrou você aqui. Talvez cheio de preocupações, aflições e coisas que você tem se angustiado, que é comum, infelizmente. Não deveria ser comum em meio aos filhos de Deus que tem a revelação certa. Ah, pastor, isso é exagerado. Não é, de verdade, irmão. Angústia, aflições, perturbação na mente, depressão, tristeza profunda, essas coisas não são da vontade de Deus. De uma vez por todas, acredite nisso. Isso só evidencia o quão distante estamos da verdade. Isso só evidencia o quanto nós estamos longe de ter uma fé saudável. Porque a fé saudável nos coloca numa posição, que é a posição correta, que é a posição verdadeira, que a Bíblia chama de esconderijo do Altíssimo. A Bíblia não diz em Salmo 91... a sombra do Onipotente, o esconderijo do Altíssimo descansará. A vontade de Deus é que você ande em descanso. E descanso não é esticar os pés numa praia, isso é também. Mas descanso que a Bíblia está dizendo é o Shabat. Não é? Que muitos chamam de sábado. Então se você quer guardar o sábado, guarde o Shabat. Guarde o descanso, preserve o descanso. Preserve essa consciência acabada que é a obra de Cristo, é concluída. Porque ela foi concluída em nosso favor. Amém, irmão?
Então existe descanso em Cristo para você nessa noite, amém, queridos? Eu não sei a forma como você entrou, qual a preocupação, quais são os seus pedidos e necessidades, mas eu tenho convicção que se você abrir seu coração para aquilo que o Senhor está falando, você vai para sua casa hoje leve, cheio de fé, cheio de esperança e expectativa, porque o Cordeiro de Deus não morreu apenas para que nós sejamos bons cristãos e uma cópia dele nessa terra. Ele morreu para que nós sejamos filhos legítimos deles e bons representantes dos céus nessa terra. Você é um bom representante do céu na terra? Olha para o irmão do lado, diga assim: você é um bom representante do céu aqui. Você é um bom proclamador do céu. Quando as pessoas se relacionam com você, elas conseguem captar o cheirinho do céu, de um filho de Deus. Que nada, pastor, eu só ando fedendo, é fedor mesmo. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter o cheiro do céu, amém, meu irmão? Que você já tenha, né, na verdade. Então é isso, na última ministração nós falamos que a condenação e a má consciência são como uma prisão invisível. Falei, querido, eu vou falar tanto sobre esse negócio, sobre o título, a má consciência, porque muitos talvez aqui não estiveram nessas últimas ministrações. A raiz de todo pecado e estilo de vida errado é a consciência culpada e acusada. Constantemente Satanás está investindo pesado para manter os filhos de Deus conscientes do pecado, do fracasso, da culpa. E isso faz com que a gente não desenvolva na melhor das hipóteses. Que a gente não cresça na melhor das hipóteses, não desenvolva o fruto, não desenvolva os dons, não exerça o chamado e o propósito. Então, quando nós nos tornamos conscientes do perdão, da justificação, da salvação, da redenção que há em Cristo, nós começamos a desenvolver espontaneamente, inclusive somos transformados espontaneamente também. Tem aquele pecadinho que tão de perto te rodeia? Muitos irmãos são escravizados por vícios, como eu disse, pecados, uma prática constante de atitudes que Deus reprova. Tudo isso é expulso, é transformado à medida que você conhece e tem revelação. Não é na medida que você tenta e se esforça para não fazer, porque você já viu que isso aí não dá certo. Sim ou não? Então o caminho é o quê? Conhecereis. Repita comigo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação nessa noite, em nome de Jesus, para você, para sua casa. Amém, a libertação na mente nessa noite, eu creio, em nome de Jesus. Lucas 4,18, o Evangelho de Lucas diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Adiante. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto foi a primeira ministração de Jesus em Jerusalém, na sinagoga. Jesus tomou como se fosse um microfone e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar, para pregar, para libertar. E Jesus estava pré-anunciando o que seria a representação de um filho de Deus na terra. Você é um ungido do Senhor, diga: eu sou um ungido do Senhor. Então o Espírito do Senhor nos ungiu para pregoar as boas novas, anunciar um ano aceitável do Senhor, anunciar a liberdade aos presos, anunciar a prosperidade aos pobres. O Espírito do Senhor está sobre nós para isso, amém, queridos? Amém mesmo? Então quando eu entendo isso aqui, eu percebo que Cristo, Ele veio para dar liberdade. Cristo veio para trazer provisão. Cristo veio para trazer para nós vida em abundância. Isso aqui não é evangelho motivacional, nós estamos falando da verdade. Jesus veio para anunciar as boas novas. Quais são as boas novas, pastor? As boas novas de que Ele venceu o mundo em nosso lugar. Por isso, hoje nós podemos ter acesso à sala do trono com ousadia, pelo sangue dEle, que é o sangue precioso, carmesim, o sangue de Jesus. Hoje nós podemos ter acesso a Ele, nós podemos hoje desfrutar de plena graça, desfrutar de plena saúde mental e física por causa dEle. Porém, se nós não entendermos isso, se nós não tivermos a mente liberta para compreendermos isso e nos apropriar disso, nós não vamos viver isso na prática. E essa talvez seja uma das minhas preocupações.
O diabo constrói prisões com paredes de mentira, mas Jesus nos dá liberdade com a verdade da sua palavra. Eu não sei quais são as paredes de mentira que o diabo tem construído ao longo da sua vida. Paredes essas que foram construídas talvez por falas, por ver seus pais, as pessoas que te criaram numa cultura, numa ideologia. E eu percebo que ao longo desse tempo todo que pastoreio, estar dentro de uma igreja não quer dizer que a pessoa entendeu completamente o amor de Deus, não entendeu completamente quem é Jesus. Infelizmente, talvez você está sentado aqui e ainda acha que a vontade de Deus é que você não seja próspero, que a vontade de Deus é que você viva na miséria, que a vontade de Deus é que você de fato viva enfermo. E precisa ser quebrado essas crenças erradas para que você comece a desenvolver um relacionamento íntimo e também desenvolver aquilo que já é seu por herança em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 3, o Senhor Jesus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é todas as sortes de bênçãos? São todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, ou seja, já estão liberadas nas regiões celestiais. Agora precisamos nos apropriar. Nós precisamos crer e acessar. Mas pastor, eu não mereço. Mas não é sobre isso. Nenhum de nós mereceríamos as bênçãos, o amor, a justiça, o perdão. Nós não mereceríamos isso jamais, irmão. Nem se nos comportássemos bem. Ai de nós se não fosse Jesus. Ai de mim, de você, se não fosse Cristo e o seu sacrifício perfeito. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu sou um prisioneiro no Senhor. Paulo estava falando a respeito de uma prisão física e ao mesmo tempo um chamado que o envolvia de tal maneira que ele não tinha mais para onde ir. A frase de Pedro poderia ser explícita aqui, talvez em outras palavras, nesse contexto, que quando Paulo fala eu sou um prisioneiro no Senhor, ele está falando que eu não tenho para onde ir, a não ser viver o que Ele tem para mim. Quando Jesus diz assim para Pedro, algumas palavras a respeito de que Jesus iria, e Jesus diz para ele assim: mas se vocês quiserem, vocês podem ir com eles. Depois da revelação que Pedro disse, E Pedro pega e diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo: agora que nós encontramos o Senhor, nós não temos mais para onde ir. Nós encontramos a coisa mais preciosa e tudo perdeu sentido. Agora nada mais, meu Senhor, que não esteja coerente com o que o Senhor está dizendo, faz sentido. Perdeu sentido. Por isso que é inadequado um filho de Deus que entendeu a verdade viver de qualquer jeito. É incoerente, é estranho. Sim ou não? Sim. Porque é muito infantil nós estarmos dizendo o que é para os filhos de Deus fazer e o que não é para fazer. Isso é coisa de criança pequena. Concorda, irmãos? Lá em casa precisa ter um portão fechado, porque senão o Mumu sai. Daqui a pouco o Augusto sai. Mas vai chegar um dia que eles vão amadurecer tanto que o portão pode ficar aberto e eles sabem que não é para sair. Ou seja, por enquanto eles não têm maturidade, precisa de regra. Você conhece aqueles crentes que precisam de regra? É aquele: você não pode fazer, você tem que fazer. É crente imaturo. Porque aqueles que desenvolveram um relacionamento íntimo com Cristo e conhecem a verdade da graça de Deus, da nova aliança, a obra de Cristo, eles amadureceram um nível de adquirir maturidade e saber no seu espírito, no seu interior, aquilo que é para ser feito e o que não é para ser feito. Agora examine-se, pois, você mesmo, que nível você está hoje. Porque eu quero te dizer uma coisa, já falei isso aqui várias vezes nesse altar: a lei nunca foi a vontade de Deus. Eu digo, o Senhor se relacionar com um homem pautado na lei. Nenhum relacionamento subsiste
por via de regras. Nem empresa é legal isso. Não é mesmo? Por quê? Num relacionamento saudável, as coisas precisam ser espontâneas, a partir de um comportamento ético, moral e divino. Né? Primeiro mandamento, no relacionamento comigo, vocês são obrigados, que a lei era praticamente uma obrigação, uma ordenança, vocês vão me amar. Parecendo Nicolás Maduro, vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que me amar. A lei revela caráter de Deus. Ela é santa, ela é justa e boa, mas ela não é o meio pelo qual Deus quer se relacionar com a gente. Ela só veio para mostrar ao homem o quão pecaminoso ele era, mas ela não tem poder de transformar a gente. O que tem poder de transformar a gente, pastor? A graça de Deus, a obra de Cristo, a revelação do amor de Jesus. Isso tem poder de te transformar. A Bíblia diz que o arrependimento genuíno não vem por apontar pecado. Ou seja, olhar para você e dizer assim: está vendo o que você está fazendo? Você precisa se arrepender, raça de víbora. A pregação de João Batista tinha um público específico. Eu percebo que tem algumas religiões, alguns cristãos que querem ir para as praças e dar uma de João Batista: seus imorais, seus adúlteros, se convertam, ou o reino do céu vai chegar e vocês vão para o inferno. E a Bíblia diz que a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. É o mesmo que Jesus entrar na casa de Zaqueu, sem ter falado nada, apenas disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na sua casa. Zaqueu, constrangido por tamanha bênção que entrou na casa dele, e ele diz assim: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais do que eu fiz. Quando o amor chega, irmão, quando ele é revelado, quando ele entra na nossa casa, quando a graça entra na nossa casa, não há necessidade de dizer o que tem que ou o que não tem que. A graça espontaneamente ela transforma de dentro para fora, à medida que o constrangimento pelo amor literalmente leva o Filho de Deus a desenvolver o que é para ser desenvolvido, que inclusive já está dentro do seu DNA. O caminho é esse. A religião quer vir de fora para dentro, ela quer colocar ordenança, ela quer dizer o que você tem que fazer. Ainda que sejam boas as intenções, não funciona. Mas Deus nessa noite quer nos ver livres dessa prisão, amém? Diga assim: livres da prisão. Oh, aleluia! Então Paulo estava falando de estar preso por fora, mas livre por dentro. Paulo estava falando de estar preso por fora, mas livre por dentro. Talvez você está enfrentando hoje uma situação que é tipo uma prisão. Eu não sei, pastor, já não sei mais o que fazer. É um relacionamento abusivo, é um casamento que eu não sei se vai dar certo de verdade, está tudo errado. Eu estou preso nisso. É uma vida financeira que passa anos e anos e anos e ela não se estabiliza. Estou afundado num vício que eu não consigo me libertar. Talvez essa seja a sua prisão nessa noite. Eu não sei. Mas o que o Senhor quer começar a libertar nessa noite é a sua mente, para que a partir do momento que você seja livre verdadeiramente, aí essas cadeias não subsistirão. Essas correntes, essas algemas não subsistirão. Elas se quebrarão. A engrenagem do céu vai girar à medida que a sua fé começa a fluir. Mas uma fé não consegue fluir num cenário de cadeia, de prisão, de acusação, de condenação, de fracasso mental. Tem gente que anda constantemente consciente do fracasso que aconteceu lá atrás. Nem as árvores são iguais, irmãos, elas podem parecer. Quem dirá os dias, quem dirá as pessoas. Eu já vi gente dizendo assim para mim: eu não quero mais saber de gente, nem de relacionamento, me frustrei, não quero saber. Elas têm razão, porque tiveram experiências ruins com pessoas, tiveram experiências ruins com um determinado alguém, e aí ela vai construir um baita muro para ninguém mais acessar o coração e acessar a vida dela.
Só que agora ela se vê sozinha, presa dentro do muro que ela mesma construiu. E aí, o que te feriu foi um relacionamento. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus vai usar um relacionamento para te curar, mas você precisa deixar. Se for um relacionamento que feriu, Deus vai usar um relacionamento para curar. Amém, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas não são iguais. Os ambientes não são iguais. Podem serem parecidos. Aleluia, irmão? Então Paulo estava em cadeias, mas não era refém da condenação, do medo ou da má consciência. Ele considerava um prisioneiro no Senhor e não um prisioneiro de Roma. Os romanos prenderam Paulo, mas ele não era um prisioneiro de Roma. Ele era um prisioneiro de Cristo, por estar envolvido com a vontade de Deus. O lugar onde você está não define quem você é. Sua posição em Cristo é que define a sua liberdade e a sua identidade. Paulo sabia muito bem disso. Abra aí a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso 7. Na King James. Todos acharam? Diz assim: pense bem sobre o que eu estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Diga assim: me fará compreender tudo. Não é metade, não é parcial, é tudo. Deus quer que você compreenda tudo. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Olha que ousado esse Paulo, irmão. Meu evangelho. Teologicamente falando, existe uma briga gigante por causa dessa fala dele aqui. Mas esse cara extraordinário dizia: segundo o meu evangelho. Ah, homem ousado. Segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Ele dizia assim: eu estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa, não está algemada. Ou seja, a palavra do Pai, a realidade de Cristo, a realidade da obra consumada não está presa, pelo contrário, ela está viva, ela está aqui cumprindo como sempre cumpriu, ela está aqui sendo útil e eficaz como sempre foi, ela está cortando como uma espada como sempre cortou. É por isso que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, independente da fase da vida que estamos. Crer no que Deus diz, irmão, não é uma opção para o cristão. Você está aí ainda? Espero que sim. A liberdade não é um sentimento, sabia? Olha para o irmão e diga assim: a liberdade não é um sentimento. Já tinha parado para pensar nisso? A liberdade não é um sentimento que vai e vem, é uma posição eterna em Cristo. Ou seja, o que Jesus fez no Calvário não vai terminar quando Ele voltar. Irmão, hoje nós podemos desfrutar do reino de Deus, da vontade de Deus, da realidade em Cristo, que é a maneira que o Senhor configurou para sempre. Por isso que eu digo que a fé, ou seja, este meio de se relacionar, não é apenas algo momentâneo. E o que Jesus fez não é algo apenas para até o fim dessa vida aqui. Isso é algo eterno, que vai transcender esse plano. A obra de Cristo mudou a realidade de tudo. Até o céu, irmão. Eu digo o terceiro céu, onde Paulo acessou, também mudou sua configuração por causa da cruz de Cristo. Porque não tinha uma cadeira sentada à direita, não tinha uma cadeira na direita. A partir do momento que Cristo morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que Ele se assentou à destra do Pai e está intercedendo por nós. Estão aqui, querido? E
foi dado a ele o nome que está acima de todo nome. A ele foi dado todo o poder, toda a honra, toda a glória. E o salmista diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que for limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, este receberá do Senhor, do Deus da sua salvação, a justiça. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o céu, sem saber, dizia: quem é este Rei da Glória? E alguma voz dizia: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E mais uma vez indagavam, dizendo: quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. E foi assunto aos céus então aquele que é o Rei da Glória, aquele que todo nome está subjugado diante deste nome, o nome de Jesus. Esse nome tem poder, irmão. Esse nome tem poder para quebrar qualquer tipo de cadeia, grilhão, corrente, algema. Por isso eu digo que nós não estamos falando palavras persuasivas de sabedoria humana. Nós estamos falando a respeito do nome de Jesus. Esse nome tem poder. Só que esse nome só terá poder para você se você entender o que ele representa, o que ele significa, o que ele é. Porque o que eu vejo de gente com o nome de Cristo na boca, mas não entendendo o que isso de fato é. Irmão, Satanás, quando ouve o nome de Jesus, ele treme, ele foge. E como eu disse no último culto, tem crente com medo de demônio, irmão. Entende? A gente vai orar na casa de alguém, manifesta: pastor, só fique aí, porque eu vou lá e ele vai me caguetar tudo que eu ando fazendo. É brincadeira, mas você está rindo de você. Espero que não mais. Então, quando nós entendemos quem somos nele, o que temos nele e o que podemos fazer a partir dele, irmão, nosso posicionamento é outro. Principalmente em relação ao pecado, em relação às injustiças deste mundo, em relação à voz profética nesse tempo. Porque o que é uma igreja viva, se não uma igreja que é eficaz, uma igreja que funciona? Uma igreja viva é uma igreja que frutifica, que literalmente gera vida. Zoe, a vida do tipo de Deus, se movimentando nos dons de palavras proféticas, palavras de sabedoria, o dom da fé, o dom de cura. Porque se isso não está fluindo e acontecendo em nosso meio, nós precisamos começar a rever os nossos conceitos. E é bem possível que o conceito que nós estamos vivendo é vivendo para nós mesmos. E não é apenas vivendo a nossa vida, que já é algo trágico, é vivendo pela força do nosso braço, pelo nosso próprio entendimento. O que o salmista dizia lá antigamente, na antiga aliança? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair sua justiça como um sol ao meio-dia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Entregue. Olha para o irmão e diga assim: entregue. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia. Confia nele, confia na obra dele, confia no sangue dele, confia nessa revelação, confia que a santificação que ele fez é suficiente, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia não diz que, a Bíblia diz assim: procurai a santificação, pois sem ela ninguém verá a Deus. Quem já viu isso? Quem já ouviu esse texto, irmão? Esse texto a respeito de santificação. E os irmãos diziam: então tá, então sem santificação nós não vamos ver a Deus, então eu preciso me comportar bem. Aí o irmão vai: o que? Eu não posso pecar, eu não posso fazer isso e aquilo, então vou me comportar bem. E ainda que isso pareça ser nobre, justo, boa intenção, não é por aí o caminho.
Porque a única santificação que fará você um dia ver a Deus é a santificação que vem pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, que diz que nós fomos santificados. Nós fomos santificados de uma vez por todas. É essa a santificação. Agora, a partir dessa realidade, agora você se comporta. A partir dessa revelação, agora você aplica. Porque não tem como aplicar sem antes não ter. Então o que eu tenho que fazer, pastor, por favor? Se aplique a entender. Mergulhe. Ontem eu falei na célula, não foi? Márcio. Como a palavra de Deus, igual quando eu era criança, minha mãe, tá ali ela, minha mãe. Ela me dava aqueles negocinhos, tinha duas cores, era um docinho que comprava na mercearia. E vinha uma colherzinha desse tamaninho, você lembra? Mas era uma colher muito pequenininha. E lá ia eu, uma colherinha a cada 5 minutos. Que era para durar mais, para degustar bem. Quem já fez isso aqui, irmão? Só que a nossa paciência não dava conta. Quando era metade, você já mandava tudo na boca, né? A palavra de Deus você precisa comer assim, degustando cada detalhe, cada centímetro, cada compreensão do original, do literal, do contexto. Está entendendo aqui? Então você precisa. E uma coisa que eu vejo, que o povo tem preocupação em ler muito. Quanto da Bíblia você leu hoje? E eu estou dizendo aqui daqueles que leem, né? Mas não se preocupe com o quanto você lê. Se preocupa com o quanto você absorve. Porque se você absorver de verdade o que o texto diz, independente da quantidade, aquilo vai ser um poder gigantesco dentro de ti. Estão comigo? Então, coma a palavra de Deus com colherzinha. Amém, irmão? À medida que você vai crescendo, vai desenvolvendo, né? Você vai aumentando, é como se fosse a velocidade. Mas no começo, coma bem devagarinho, para você absorver o máximo possível. Então a prisão física, a prisão física, ela não limita o propósito de Deus. Mas a prisão na mente, sim. Ela paralisa o cristão com condenação, com acusação, e a gente já falou tantas vezes isso. Então as grades mais fortes não são as de ferro, mas as da consciência culpada. Talvez você entrou por aquela porta ou por aquela ali hoje com a consciência extremamente culpada. Por algo que você fez, por algo que você deixou de fazer. E o inimigo, ele é especialista em te acusar. Ele trabalha nessa área há mais de 3.000 anos, 5.000 anos. Desde que ele está aqui, ele é o acusador, é aquele que coloca dúvida no nosso coração. O que foi a queda de Adão e Eva, se não colocar dúvida no coração deles? O que Deus disse? Não é para a gente tocar nem comer. Não é isso que vai acontecer. Se vocês comerem, vocês terão conhecimento do bem e do mal. E vocês serão como eles. Colocando dúvida. O diabo vem para colocar dúvida em você, se você é filho de Deus ou não. Lembra no deserto? Tantas vezes eu já disse isso aqui. O diabo foi, irmão, colocar dúvida no coração de Jesus. Não vai vir colocar dúvida no seu coração? Olha para o irmão e diga assim: será que o seu coração, fala para ele, não está carregado de dúvida que foi colocada por Satanás? Irmão, você lembra de José? Eu amo José. Acho que é uma das histórias mais lindas da Bíblia é a história de José. Quem concorda aqui? Ô menino, a história de José é linda demais. Por quê? Não é pelo seu sofrimento, por tudo que ele passou, uma história de vitória e tal. É porque José é uma tipificação de Cristo. Quando você lê a história de José a partir da nova aliança, a partir das lentes da nova aliança, você consegue ver José como uma representação de Cristo. Tanto que José também é usado para compreender o fim dos tempos. 7 anos, as estações, as 70 semanas de José. Quem já viu isso? 72 semanas de José. Existem coisas muito preciosas na história dele. Só que a mais incrível é que José é uma representação de Cristo. Foi vendido por moedas de prata pelos seus irmãos. Foi levado para o Egito. Ela é uma representação de Cristo. Sua história é. Agora, eu gostaria de lembrar vocês que José esteve preso. Esteve ou não esteve? E a identidade de José, mesmo estando preso, não foi alterada. Você não vê o cara reclamando, você não vê o cara murmurando. Pelo contrário, você vê José influenciando.
você vê José sendo canal de bênção, inclusive na prisão, sendo usado nos dons. Foi ou não foi? Vai lá o copeiro, o padeiro, eles tiveram sonhos. Um foi um sonho bom, outro foi um sonho ruim, você conhece. Independente do bom e do ruim, José interpretou os dois, não foi? Foi um instrumento de cura para aquele tempo. Ele foi um instrumento de direcionamento para aquele tempo, trazendo alívio para o copeiro e tristeza para o padeiro. O padeiro geralmente se ferra, né, gente? A história é essa. Então, assim, o Evangelho nos chama para nós trocarmos de prisão. E eu digo livres da prisão mental, de uma revelação, ou falta de revelação, uma revelação errada, e agora sermos um prisioneiro, como Paulo. Um prisioneiro do entendimento de quem eu sou. E dessa prisão eu não quero sair. Essa é uma prisão legítima de um filho de Deus, como Pedro disse. Para onde eu irei? Para onde eu irei, se só Ele tem palavras de salvação? Para onde eu irei? Fugiria dele, porque a Bíblia diz: se eu subir aos céus, lá estás. Ao mais profundo de uma caverna, Ele estará. Ao mais profundo do mar, lá ele se encontrará. Lá Ele estará. Então não tem como fugir, não é sobre isso. E sim, entender que o chamado que Ele tem para mim, o propósito que Ele tem para mim, aquilo que Ele fez em mim, é nisso que eu preciso viver, me apropriar, de uma vez por todas. Então deixemos de ser prisioneiros do pecado e nos tornemos prisioneiros da graça, da revelação que há em Jesus Cristo. Então dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Timóteo disse isso. Antes éramos prisioneiros do pecado, agora somos cativos do amor de Jesus, pois o amor de Cristo nos constrange. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Um escravo liberto que escolhe servir por amor, não por obrigação, este é o cristão que se diz servo ou prisioneiro de Cristo, mesmo sendo liberto pela graça de Deus. Seu serviço, seu trabalho, sua vocação, seu dom, seu chamado é por amor, é uma resposta a isso. É isso que Paulo estava dizendo a respeito de ser um prisioneiro em Cristo Jesus. A fé é a maneira de caminhar para fora da prisão. Não basta saber que a porta foi aberta, é preciso dar o passo de fé. Olha para o irmão do lado e diga assim: não basta saber que a porta está aberta, é preciso dar o passo de fé. Eu não sei qual é o passo de fé que você tem que dar nessa noite, mas eu tenho certeza que você, a partir de hoje, vai começar a dar passos de fé em relação à liberdade da sua vida. Seja ela uma liberdade financeira, seja ela uma liberdade emocional, seja ela uma liberdade literal, eu não sei, mas eu tenho convicção que a partir dessa revelação nessa noite, você começará a dar passos de fé, porque a Bíblia te chama de justo, sim ou não? Diga: eu sou um justo de Deus. Diga: eu sou um justo de Deus, com amor, assim fala, com autoridade. Diga: eu sou um justo de Deus. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Essa é a maneira do justo viver, irmão. Não é pela força do braço, não é pelas notícias do mundo, não é pela ideia carnal. O justo viverá pela fé. Andar pela fé e não pela vista, porque andamos por fé e não por aquilo que vemos, Paulo diz. A consciência limpa é mantida pela fé. Lembra que eu disse da consciência? Que é aquilo que é a raiz de todo e qualquer tipo de pecado, mau hábito, e principalmente aquilo que te mantém preso nas limitações de exercer autoridade, dom e por aí vai. A consciência limpa, que é uma consciência consciente constantemente de perdão, de amor, de justiça, essa consciência só se mantém pela fé no que Jesus fez. 1 Timóteo 1,19 diz: conservando a fé, coloca lá, isso, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência,
vieram a naufragar na fé. Você quer naufragar na fé, irmão? O próximo versículo diz a respeito de 2 caras, Himeneu e Fileto. Eles naufragaram na fé, porque rejeitaram a boa consciência. Se tem algo que você precisa se preocupar, é com a sua consciência, se ela está limpa. E agora, não é se ela está limpa de não ter nenhum ato pecaminoso ou coisas ruins que você fez. A consciência limpa, segundo a Bíblia, é a consciência, mais uma vez eu digo, consciente do perdão de Jesus, do amor de Jesus, da justiça de Jesus, da salvação que há em Cristo Jesus. Você precisa estar consciente constantemente disso. Diga um aleluia bem alto aí, por favor. Então, assim como Pedro saiu da prisão literal em Atos 2, guiado pelo anjo, precisamos crer e levantar também da cela. Pedro poderia ter ficado sentado, mas ele se levantou e saiu. Fé é levantar-se e agir conforme a liberdade já conquistada. Nós precisamos começar a tomar atitudes de fé, de uma vez por todas. Tem hora, irmão, que nós vamos ter que fazer igual que disse John Wesley. John Wesley disse assim: a fé é dar o primeiro passo, mesmo quando não vemos totalmente a escada. Fé é dar um passo, mesmo que talvez eu não veja ainda o chão, mas eu sei que Deus vai colocar o chão. Andar por fé não é andar por sentimentos. O povo emocionado, esse povo da igreja atual, a palavra que fala ao coração é a palavra que a gente chora e vai para casa chorando. É bom a gente ser tocado por Deus através de uma mensagem, de um contexto. Olha o cão querendo me derrubar. Mas de verdade, a rema de Deus é aquilo que reconfigura o seu coração, sua mente, trazendo a verdade a ser aplicada no dia a dia, através da revelação que aconteceu aí dentro. A rema faz isso e às vezes você nem percebe. Por isso que eu falo, à medida que você medita, à medida que você lê, à medida que você ouve, a fé vai entrando, vai reconfigurando, e daqui a pouco as pessoas vão começar a dizer, e aí você vai falar: rapaz, realmente, eu mudei e nem percebi. Como já viveram essa experiência? Olha que tantinho de gente só, que tristeza. Mas são coisas que vão mudar. Estou brincando, tá, gente? Eu sei que vocês já viveram isso, estão com preguiça, né? Quarta-feira, já está dando horário de encerrar. Mas é isso, a fé vai transformando você à medida que às vezes você nem percebe. Mas você falava de um jeito, agora você já não fala mais. Você pensava pensamentos que só levavam para as coisas erradas, agora esses pensamentos foram redimidos. Então eu percebo que a espontaneidade do Espírito vai trabalhando num silêncio, às vezes tão sutil, que a gente nem percebe que estamos nos transformando dia após dia, à medida que a gente observa e mantém a nossa mente cativa ao trono da graça, onde Jesus está governando, e sempre governou, e sempre vai governar, irmão. Ele nunca perdeu o governo das regiões celestiais. É nós, em nossa preocupação e vazio mental, que somos levados por todo e qualquer tipo de vento de doutrina, todo e qualquer tipo de vento que vem para tentar nos desanimar. Mas Jesus sempre esteve governando e sempre estará governando, querido. Agora nós precisamos crer nisso, confiar nisso, para fazer com que essa realidade que já está liberada nas regiões celestiais alcance-nos e venha para a nossa realidade natural, para que você possa ver, querido, as circunstâncias se dobrando diante da palavra, para que você possa ver a enfermidade se dobrando diante do nome de Jesus, para que você possa ver as notícias ruins não abalando o seu cenário, nem sua empresa, nem sua casa. Estão aqui, irmão? Eu encerro dizendo que Paulo nos mostra que não existe prisão externa capaz de anular a liberdade interna que há em Cristo Jesus. A prisão do pecado e da condenação foi quebrada pela cruz. Este era, aliás, o caminho da libertação. Hoje somos livres para andar em novidade de vida. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.